Olá pessoal, tudo bem? Então eu sou o professor Ivan e vou estar com vocês nessa disciplina de programação para web. Na nossa primeira aula nós vamos falar um pouco sobre a linguagem de programação PHP. A linguagem de programação PHP ela foi criada ali por volta de 1995 e antigamente o nome dela era Personal Homepage. Então o objetivo dela era criar aplicações pequenas, páginas pequenas. Mas conforme o tempo foi passando, a linguagem foi desenvolvendo, a comunidade foi aderindo à linguagem, hoje ela é uma das principais linguagens de programação para a web. A grande maioria dos sites, páginas que são dinâmicas, são desenvolvidas utilizando essa linguagem de programação. A linguagem PHP, ela é uma linguagem de scripts interpretados. O que isso quer dizer? Geralmente nós vamos ter pequenos pedaços de código incluídos dentro de código HTML, e esse código ele é interpretado, ou seja, ele não vai gerar um código executável, um arquivo .exe. Para ele ser executado, ele vai precisar de um outro software para ler todo esse código e aí sim repassar as instruções para o sistema operacional. Essa linguagem ela também funciona do lado do servidor, ou seja, o processamento não ocorre nas máquinas dos clientes, nos computadores dos usuários que estão acessando o sistema, mas sim em uma outra máquina, que é o servidor, que vai estar servindo os arquivos e as páginas. O que ela permite fazer? Então, ela permite criar sites web dinâmicos. Então, imagina que você vai desenvolver uma loja de produtos, e aí você vai ter 1 milhão de produtos que você pode vender na sua loja. Agora, você imagina ter que criar 1 milhão de páginas para cada produto. Bom, isso é inviável, não tem como. E aí, então, como que o PHP resolve esse problema? Então, você vai ter um banco de dados, onde todos os produtos vão estar cadastrados, e aí a linguagem PHP vai acessar esse banco de dados, com as informações que ela extraiu do banco, ela vai construir uma página dinâmica para você daquele produto. Bom, então com isso nós não precisamos criar uma página específica para cada produto. A própria linguagem vai gerar essas páginas para a gente com base em dados que já foram cadastrados previamente. Isso facilita bastante as coisas. Além disso, ela permite fazer outras coisas que a gente vai ver ao longo da disciplina. Bom, e aí então como que funciona? Então como que a gente faz para instalar? Como eu disse, a linguagem PHP ela não vai gerar para a gente um código executável, não vai gerar um arquivo .exe. Então a gente vai precisar de um interpretador, e esse interpretador vai estar em servidor web. Os servidores web, que geralmente que a gente trabalha com Windows, é o Vertrigo, o Champ e o AMP que vocês já utilizaram nas aulas anteriores. Então vamos dar uma olhada aí na prática como que funciona isso. Bom, pessoal, então estou aqui na unidade C, onde eu instalei o meu Vertrigo Server. Acredito que vocês já tenham instalado o Vertrigo, porque vocês trabalharam também na disciplina de banco de dados, e na disciplina de Java, nós também instalamos esse software, tá? Só uma atenção aqui, o Vertrigo tem que estar instalado na unidade C, e não dentro da pasta arquivos de programa. Se ele estiver instalado dentro dessa pasta, você vai ter problemas, porque essas duas pastas de arquivo de programa, elas são bloqueadas contra escrita, então só o administrador do sistema pode escrever dentro dela, aí você vai ter problema, tá? Então se você instalou aqui dentro, desinstala e instala de novo fora da unidade C. Aqui dentro da pastinha Vertrigo, nós vamos ter essa pasta www. Essa pasta aqui ela é muito importante, porque é aqui onde que a gente vai colocar os nossos programas, os nossos códigos em PHP para ser executados. Bom, então vou abrir ela aqui, a princípio eu não tenho nada, e aí o que eu vou fazer? Só para a gente entender como que funciona, eu vou abrir o bloco de notas e aí eu vou criar então um arquivo de código-fonte dentro dessa pastinha www para a gente testar. Então eu vou vir aqui, arquivo, salvar como, vou procurar aquela pastinha Vertrigo Server, www, e aqui eu vou criar então o meu arquivo de código-fonte PHP. Então vou chamar de página PHP, tá ok? Vou mudar aqui para todos os arquivos, vou clicar em salvar. Bom, então ele criou aqui para a gente um arquivo PHP, e aí todo o código PHP ele começa com essa tag aqui, que é o delimitador de comando. Então tudo que tiver dentro desse tag interrogação PHP, interrogação tag, é código PHP, tá ok? Isso daqui vai ser interpretado dentro do servidor. E aí só para a gente poder fazer um teste, eu vou dar um comando aqui que escreve algo na tela. Então, por exemplo, echo olá PHP. Então esse comando echo é como se fosse um print, ele vai imprimir alguma coisa na tela. Vou salvar, vou aqui salvar, e aí o que acontece? Como que eu faço para testar? Eu vou fechar aqui, para testar não basta dar 2 cliques aqui, ó. Ele não vai funcionar, tá? No caso aqui ele está abrindo um outro editor de código que eu tenho, mas ele não está executando aquele código. Ok? Então só abriu aqui o editor de texto. Para a gente testar, nós vamos ter que vir aqui no navegador e digitar localhost e aí o nome do arquivo que a gente quer. Então, no caso,
página.php. Se eu der um enter aqui, vocês vão ver que não vai funcionar. Por quê? Porque o meu servidor está desligado no meu servidor Apache. Eu preciso iniciar o servidor para que ele responda às solicitações, responda às requisições que foram realizadas aqui na barra de endereço. Como que eu faço para ligar o servidor Apache? Como eu estou trabalhando com Vertrigo, então eu vou habilitar o Vertrigo aqui, Vertrigo Server, tá ok? E aí ele vai abrir uma janelinha aqui perguntando se eu quero esconder essa janela, Hide this Windows e Start Server, e inicie o servidor. Então vou clicar aqui para iniciar o servidor. Cliquei aqui, então meu servidor é para estar funcionando. Como que eu sei se ele está funcionando? Ele vai criar um íconezinho aqui, ó, com um botãozinho de mais verde. Então se tiver verdinho, quer dizer que o meu servidor está iniciando. E olha lá, já abriu a página aqui, tá? Não precisei nem dar um enter de novo. Então executou. Então sempre que eu for executar um código PHP, eu vou criar um arquivo dentro dessa pastinha www, tá? Um arquivo com extensão PHP. E para executar eu tenho que vir na URL, digitar localhost. Localhost é o nome da minha máquina, o endereço da minha máquina, tá? Poderia ser 127.0.0.1, que é o IP da minha máquina, então tanto faz. E o nome do arquivo que eu quero executar, no caso aqui, página PHP, tá? Então dei um enter, tá lá. Se eu clicar aqui para ver o código-fonte, ó, botão direito, exibir código-fonte da página, a gente só vai ver o Olá PHP, tá? Então, o que a gente tinha escrito aqui, ó, vou abrir aqui com um bloco de notas, abrir com um bloco de notas. Então, lá, a tag do PHP a gente não viu, tá ok? Então, o que que o PHP faz? Ele processa o código PHP e gera para a gente HTML. E ele só devolve o HTML. Então, nas páginas aqui, a gente nunca vai ver código PHP. A gente só vai ver código HTML. Então, só para a gente dar mais uma olhada, eu vou criar aqui um laço de repetição. A gente vai aprender laços na próxima aula. Mas só para vocês terem uma ideia do que acontece. Então, o que ele retorna para a gente. Bom, então, basicamente, aqui eu criei um laço de repetição for, tá ok? E esse for vai imprimir para a gente 10 vezes essa palavra Olá PHP. Então, vou vir aqui salvar. E aí, se eu testar novamente aqui, ó, atualizar, eu tenho vários Olás PHP. E se eu olhar aqui no código-fonte, eu também tenho vários Olás, tá ok? Mas veja que eu não tenho o comando for, eu não tenho o comando echo, eu não tenho nada. Então, os códigos PHP não são retornados, apenas o código que é HTML. E aí vamos entender, então, como que isso está acontecendo aqui, tá? Como que é o funcionamento do PHP. Aqui o navegador, então, é o meu Chrome. Tá? O Chrome, ele faz uma requisição, ele faz um request, uma solicitação para o servidor. Esse servidor web Apache aqui é o Vertrigo, aquela pastinha www. Então, o meu navegador pede para abrir um arquivo, no caso ali, a página.php. Se a página fosse uma imagem, um arquivo HTML, o servidor já responderia, devolveria o arquivo para ser exibido no navegador. Então, não executaria essa parte de cá, tá? Então, o navegador faz uma solicitação, uma requisição, e o servidor dá uma resposta, um response. Então, é o modelo Request Response. O navegador pede e o servidor responde à solicitação. Bom, mas se o navegador pede aqui um arquivo PHP, por exemplo, aquela página.php, aqui dentro ele vai perceber que existe código PHP. E aí entra, então, em ação o interpretador PHP. O interpretador, ele vai executar os comandos que estão na nossa página, e esses comandos podem, talvez, estar interagindo com o banco de dados, podem estar salvando informações no banco, pode estar recuperando informações do banco. Então, ele vai fazer um acesso aqui com o banco, então pode ser de envio de dados para o banco ou de busca de dados do banco. Ele vai continuar o processamento e depois que ele processou, ele vai devolver um código HTML. Esse código HTML, então, vai ser devolvido também do servidor para o navegador. Então, é assim que funciona, tá ok? O navegador pede, o servidor vai verificar se precisa processar isso daqui em PHP. Se precisar, ele faz essa parte de interpretação, de interação com o banco, e retorna para o navegador o HTML para ser exibido. Então, por isso que a gente não vê aqui no navegador aqueles comandos PHP. Eles são interpretados aqui, é gerado páginas HTML que são devolvidas. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado e na próxima aula nós continuamos com outros comandos da linguagem PHP. Até lá, um abraço.